Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa primeira videoaula, devido a essa suspensão das aulas presenciais, e esperamos que literalmente todos estejam bem, estejam em casa, com as suas famílias, e que a gente possa logo logo se encontrar novamente, não é? Bem, hoje o nosso tema de aula, por incrível que pareça, é sobre comunicação. Comunicação celular, né? Como é que as células fazem para se comunicar? Isso é a base do que a gente conhece como sinalização celular ou faz parte de uma parte maior que a gente chama de bioquímica endócrina. Tá? Então, nosso objetivo hoje é trabalhar e entender como é que um corpo humano, que é composto de trilhões e trilhões de células, acredita-se que em torno de 10 trilhões de células, fora os nossos simbiontes, né, e parasitas, acredita-se que nós tenhamos 10 vezes mais em número de células de micro-organismos do que as nossas próprias células, tá? E independente desse processo, né, de simbiose, as nossas células mesmas, elas podem estar separadas por micrômetros a metros de distância. E como nós somos organismos pluricelulares e necessitamos entender que somos uma sociedade de células, obrigatoriamente a gente entende que cada uma delas acaba cooperando para a manutenção da homeostase, né? Tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Portanto, é interessante e importante que a gente entenda, deixa eu diminuir aqui, desculpa, que obrigatoriamente as células elas precisam conversar entre elas, né? E esse processo de conversação é o objetivo, né? Como é que a gente vê ou como é que ocorre essa comunicação celular? Normalmente, o que a gente vai observar é a produção e liberação de sinais que vão atuar, né, como transmissores de informações dentro desse corpo. Em relação a esses sinais, nós temos dois grandes grupos de sinais que são associados ao controle ou à coordenação das funções corpóreas: o sistema nervoso e o sistema endócrino. Tá? Existem similaridades entre eles em relação à sua função, mas a maioria das questões são associadas a diferenças. Eles têm diferenças em como eles auxiliam nesse processo de manutenção da homeostase. O sistema nervoso, ele normalmente está associado à produção de sinais químicos que são conhecidos como neurotransmissores e neuromoduladores. Né? Essa transmissão desses sinais é feita de célula a célula ou neurônio a neurônio, como vocês bem sabem. Tá? E, em geral, um último contato é entre músculos, né, os neurônios e músculos ou glândulas na emissão de sinais que levem ou ao movimento ou à secreção de alguma coisa para a manutenção da homeostase corpórea. Esse processo de liberação e de repasse de informações entre neurônios e neurônios, ou entre neurônios e músculos ou glândulas, é feito absurdamente rápido, em frações de segundo. E assim, então, você vê o sistema nervoso mediando reflexos e ações motoras, né, para que a gente tenha essa capacidade de sobrevivência. Tá? Já o sistema endócrino é um sistema cujo sinal químico é conhecido como hormônios, né? Então, os hormônios, eles são transmitidos pelo nosso corpo de uma célula específica que a produz, né? E libera-o sempre na corrente sanguínea. Então, os hormônios, eles são transmitidos de célula sangue para uma outra célula, que é também conhecida como célula-alvo, tá? Os hormônios, eles tendem a, por isso, obviamente, demorar um pouco mais para chegar ao seu alvo. Então, as respostas, em geral, podem levar de segundos, né, a horas, dias ou até mesmo semanas. Entretanto, a capacidade de sinalização ela é mantida por muito mais tempo do que a gente pensa no sistema nervoso.
tá? E, obviamente, por isso que ele vai regular funções menos agudas, não necessárias, desculpa, não é esse termo, desculpa, mas menos drásticas, né? Em necessidade, assim, de rapidez de resposta, né? Que é o caso do crescimento, da reprodução, tá? E alguns outros estímulos externos associados a estresse e assim por diante, tá? Entretanto, a gente tem que entender que eu sempre brinco que o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles seriam o sistema nervoso como se fosse o grande presidente do nosso corpo e o sistema endócrino o nosso vice-presidente, entretanto, esse vice trabalhando sempre, né? Esses sistemas, eles são integrados, tá? Precisa ter integração entre eles para que você tenha realmente essa sociedade funcional que é o nosso corpo. Tá? Eles são altamente precisos e também sofisticados quando a gente pensa em relação, tá? Então, essa integração é contínua entre os dois também conversam entre eles. O tema da nossa aula hoje, né, em relação a esse sistema de sinais, é o sistema endócrino, ok? Então, vamos a ele? Bem, em relação aqui, essa figurinha mostra um pouquinho também, antes de falar do sistema endócrino, as diferenças, né, que existem entre um e outro sistema, tá? Então, aqui só para chamar a atenção, né, um apontadorzinho a laser, a gente tem, então, o sistema nervoso atuando, literalmente transmitindo os seus sinais químicos de célula para célula ou de célula para nervo ou glândulas, enquanto, no caso da sinalização endócrina, as células são produtoras, aqui está mostrando um pâncreas endócrino, né, as ilhotas de Langerhans lá, células beta ou alfa, dependendo, produzindo os seus hormônios, liberando na corrente sanguínea, e esses então atuando em diferentes locais no corpo, onde nós teremos as chamadas células-alvo, tá? Então, o que seriam os hormônios? São substâncias químicas, ok. Esse nome, ele deriva do termo hormon, tá? Do grego, e esse termo significa excitar, colocar em movimento. E é exatamente o que essas substâncias químicas, elas fazem. Elas, uma vez secretadas, e liberadas na circulação, elas regulam as funções metabólicas das outras células, ou seja, elas fazem com que haja atividade celular, né? Essa atividade, ela é então a grande responsável por alterar ou por manter os processos homeostáticos, tá? Bem, aonde são produzidos os hormônios? Os hormônios, eles são produzidos por células no nosso corpo, que podem estar associadas umas às outras, formando órgãos, e esses órgãos produtores de hormônios são conhecidos então como glândulas, tá? E o conjunto de glândulas, que está marcado aqui para vocês, né, no nosso corpo, é estudado no chamado sistema endócrino, e a gente observa a presença de órgãos endócrinos lá na nossa cabeça, como a hipófise, hipotálamo, na região de pescoço, onde a gente tem tireoide, paratireoide, na região de peito, onde temos o timo, tá? Na região de abdômen, onde temos suprarrenais, onde a gente tem o pâncreas, e na região mais baixo ventre, onde a gente tem nos homens testículos e nas mulheres os ovários. Então, todos esses órgãos apresentam células produtoras de hormônios. Entretanto, a gente vai observar que nós podemos também visualizar produção de hormônios em células esparsas dentro de um órgão, ou seja, não precisam estar acumuladas, né? Muitas vezes elas estão distribuídas de forma alternativa, digamos assim, dentro de um órgão, dentro de um tecido. Tá? E aí exatamente por isso, a gente visualiza que nós temos outros locais de produção, como é o caso do sistema digestório, que ele produz uma grande quantidade de hormônios associados ao controle do metabolismo de digestão e absorção,
tá? O tecido adiposo, o fígado, né? O próprio timo, né? Que produz a timolina. O nosso coração produz um hormônio natriurético atrial, que a gente chama, que está associado a controle de eletrólitos como sódio, né? Nós temos aqui músculos, os rins são produtores de eritropoetina, por exemplo, da renina, que são hormônios, e o próprio cérebro, né? Então, temos nesses órgãos células produtoras de hormônios mais esparsas nesses tecidos, ok? Bem, cada um dos tecidos e o seu hormônio associado, vocês, pessoal da medicina, especificamente da Universidade Federal, a Universidade do Sul de Santa Catarina, né, a Unisul, terão com um pouco mais de detalhes na parte da endocrinologia, tá? O nosso objetivo aqui é trabalhar de uma maneira geral o conteúdo bioquímico associado a cada um desses conceitos de sinalização e a conceito de hormônio. Tá? Bem, em relação ainda aos hormônios, nós vamos observar, então, que eles podem ser classificados por onde eles são produzidos, em glândulas ou em células esparsas, mas também eles podem ser classificados de acordo com a distância que eles percorrem entre a célula que o produz e a célula que o recebe, tá? E também em relação à sua composição química. E especificamente em relação à composição química, nós vamos observar que essa composição, ela interfere em outras características dos hormônios, como e onde são produzidos, como são transportados até as células-alvo, a meia-vida dessas substâncias químicas e o tipo de receptor lá na célula-alvo é associado também especificamente a mecanismo de ação. Tá? Então, vamos lá. Em relação à distância ou do trajeto que fazem até a célula-alvo, os hormônios eles podem ser classificados em basicamente 3 grandes grupos, tá? Os hormônios chamados autócrinos, né, onde você observa que existe a célula produtora, ela é também a receptora desse sinal, né? Eu sempre brinco que a sinalização autócrina é basicamente, sabe, o elástico que tu fica puxando para não esquecer alguma coisa, ou antigamente, né, que diziam amarra uma fitinha no teu dedo para não esquecer, tá? Então, é exatamente essa relação. A célula envia sinais para lembrar a ela de fazer alguma coisa ou deixar de fazer, né? Ter uma ação específica. Isso é muito observado em células tumorais, né? Produzindo sinais para a contínua manifestação e reprodução. E também os linfócitos T fazem isso com o intuito de auxiliá-los a lembrar, entre aspas, de uma maneira muito simplista, obviamente, né, a sua função de manter a atividade de produção de defesa do nosso corpo. Tá? Outro tipo de sinalização é a sinalização que a gente chama de sinalização parácrina. A sinalização parácrina envolve células dentro do mesmo tecido. Então, você tem uma célula produzindo um sinal que vai ser recepcionado por uma célula muito próxima a essa primeira, tá? É como a passagem de informações entre vizinhas, tá? Então, nós temos aí o nosso vizinho da direita, nosso vizinho da esquerda, nosso vizinho de frente e de trás. A célula, ela emite sinais para esse grupo próximo a ela, certo? E, por último, a sinalização endócrina, que é a sinalização que mais está associada realmente à palavra hormônio, que é feita num percurso ou num trajeto de distância mesmo, né? Então, exatamente por causa disso, principalmente por causa disso, é necessária, então, a secreção dentro do sangue, tá? Então, existem algumas células que estão secretando, essas secreções caem no sangue, e uma vez caindo no sangue, pode chegar a qualquer parte do nosso corpo. Se é liberado na cabeça, pode chegar lá na gônada, né? Ou lá no músculo da ponta do pé, sei lá, tá? Para observar que existe uma distância considerável entre a célula que é produtora e a célula que é a célula receptora, certo? Então, aqui está mostrando 2 tipos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Tá? Que tipos dessas, de acordo com o trajeto, nós estamos observando 2 deles dos 3. Quais são eles?
Tá? Vamos lá, vamos pensar aqui, né? O que a gente está observando? Especificamente no lado esquerdo de vocês, nós observa-se uma célula que está emitindo sinais para células próximas, né? E aí a gente tem um tipo de comunicação parácrina. Isso mesmo, pessoal, parácrina, tá? E aqui a sinalização endócrina, né? Onde você necessita, então, dos vasos sanguíneos para que um sinal chegue a um outro canto da célula. Notem aqui nos gifts, né? Que a partir do momento que você recebe, as células receptoras recebem esse sinal ocorre uma alteração nelas, né? Então, aqui a mudança de cor aí existe exatamente para lembrar essa ação celular, tá? Bem, a outra forma de diferenciar os nossos hormônios, né, é exatamente de que forma eles são construídos ou qual é a formulação química deles, né? Então, nós temos basicamente 3 tipos de hormônios. Os hormônios que são hormônios lipídicos, tá? Os hormônios lipídicos, eles podem ser ou derivados do colesterol ou esteroide, e também são conhecidos por esteroides, como é o caso dos hormônios sexuais e da vitamina D, que também é um hormônio, tá? Além disso, nós temos os hormônios produzidos pela adrenal, os mineralocorticoides e os glicocorticoides, são também hormônios derivados do colesterol ou esteroides. E ainda derivados lipídicos, nós temos os derivados de ácido graxo, tá? Que são os eicosanoides, derivados do ácido araquidônico, né? Que seriam as prostaglandinas e os leucotriênios, ok? E nós temos um outro grupo que é derivado de aminoácidos. Entretanto, os aminoácidos eles podem ser isolados realmente, como é o caso das catecolaminas, que são derivadas da tirosina, e os hormônios tiroidianos também, tá? E os derivados de um único aminoácido, que seria a arginina, que daria origem ao que a gente conhece como óxido nítrico, certo? Entretanto, os aminoácidos podem estar associados formando peptídeos, que vão de tripeptídeos a proteínas, tá? E aí nós temos a grande maioria dos nossos hormônios, ok? Então, vou voltar. Nós temos 3 grandes grupos, os lipídicos, os aminoacídicos e os peptídicos e proteicos, tá? Entre estes, os mais comuns de serem produzidos são os derivados peptídicos, de 3 a 200 aminoácidos, tá? Então, a maioria, a insulina, glucagon, calcitonina, paratormônio, LH, FSH, todos eles são hormônios que são associados a esses derivados peptídicos. Como eu havia comentado, né, dependendo da natureza química desses hormônios, a gente tem que entender como é que eles são produzidos pelas células, tá? E aí, vamos aos exemplos aí clássicos, tá? Bem, em relação aos hormônios aminoacídicos, a gente viu que a gente tem 2 grandes grupos, os derivados de tirosina e os derivados da arginina. Entre os derivados da tirosina, nós temos as chamadas catecolaminas. As catecolaminas, elas podem ter natureza hormonal, endócrina, como também ter natureza neural. E então, podem ser também chamadas de neurotransmissores, ou são também neurotransmissores, tá? As catecolaminas seriam a norepinefrina, também conhecida como noradrenalina, e a epinefrina ou adrenalina, tá? Bem, eles são derivados da tirosina, independente por neurotransmissão ou por transmissão endócrina, os dois necessitam da tirosina. A tirosina é conseguida via alimentação, tá? Ela está contida em alimentos ricos em proteínas, né? Como é o caso das carnes, do leites derivados, além de ovos, das castanhas e o abacate. Entretanto, a maioria da fonte de tirosina no nosso organismo é derivada da fenilalanina, um aminoácido também conseguido através da alimentação, tá? A fenilalanina, ela se transforma em tirosina e a partir disso precisa de uma enzima chamada tirosina hidroxilase, a mesma, tá? Que será responsável por fazer um processo de hidroxilação,
né, por essa tirosina hidroxilase aqui, né, então você adiciona aí uma hidroxila e aí você transforma a tirosina em DOPA, tá, que vai ser descarboxilada e transformada em dopamina, né, um neurotransmissor bastante conhecido, mas que nas células hormonais ele logo em seguida vai se transformar em norepinefrina. Tá? Nesses primeiros processos, né, a gente vai observar a necessidade. Cada uma dessas enzimas, ela necessitam de cofatores. Tá? Então, lembrando lá da bioquímica básica, né, a BH4 é a 4-bilpterina, é um fator necessário para a associação, para atividade dessa hidroxilase. Tá? Para essa descarboxilase que converte DOPA em dopamina, nós precisamos da vitamina B6, que é o piridoxal fosfato, PLP, tá? E na dopamina convertida em norepinefrina, nós precisamos, nessa beta-hidroxilase, tá? A vitamina C como um cofator importante. Então, o que é importante que a gente entenda? A norepinefrina, ela é produzida e principalmente nas células da medula da suprarrenal ou da adrenal, chamadas de células cromafins, ela é convertida por uma metiltransferase na epinefrina ou na adrenalina. Tá? Então, o que a gente vê? Tanto a norepinefrina quanto a epinefrina, que são produzidas e liberadas na medula suprarrenal, tá? Elas são compostos hidrossolúveis. Por serem hormônios, são liberados no interior de vasos e apresentam receptores na membrana das células-alvo. Tá? A meia-vida ela é curta quando comparada a outros hormônios derivados de aminoácidos, que são ali os peptídicos e os proteicos, que vem uma meia-vida em torno de aproximadamente 1 minuto. Tá? A função da norepinefrina e epinefrina está associado às questões de luta e fuga, como vocês bem sabem, né? Bem, os hormônios tiroidianos, eles também são derivados da tirosina, tá? Só que o que acontece? Lá, a tirosina, dentro especificamente das células da tireoide, daquelas regiões do folículo tiroidiano, tá? Especificamente como está mostrado aqui, ó, a tireoide ela é uma glândula vesicular, então ela forma essas estruturas em forma de cistos, né? Sáculos, como vocês queiram. Então, essas células aqui, elas recolhem, então, a tirosina, tá? E essa tirosina, ela é normalmente associada, né? Formando uma estrutura que a gente chama de tireoglobulina. O que é a tireoglobulina? A tireoglobulina seria um complexo, literalmente, um complexo de várias tirosinas associadas que são produzidas, né, lá no retículo e posteriormente são exocitadas para o interior do folículo. Tá? Uma tireoglobulina geralmente apresenta em torno de 150 resíduos de tirosina. Tá? O que normalmente a gente vai observar? A tirosina não é o único componente desses hormônios. É necessário para a produção dos hormônios da tireoide o iodo. O iodo, ele é conseguido do nosso sangue a partir de iodeto, tá? Que entra nas células foliculares por SYMPORT, né? Por transporte ativo secundário com o sódio, como está mostrando aqui, tá? E imediatamente ele é liberado também, graças à presença de uma proteína canal chamada de pendrina, para o interior do folículo. Tá? O que vai acontecer? Esse iodo, ele vai, a tireoglobulina vai se associar a esse iodo num processo que a gente chama de iodinação. Tá? Normalmente, o que a gente vai observar é que nós podemos ter a formação de resíduos com apenas a ligação de um iodo, tá? Com 2 iodos, ou com 3 e 4. E são exatamente esses resíduos que apresentam 3
ou 4 iodos na sua relação, que serão os hormônios ativos em relação à função tiroidiana, tá? Que é a triiodotironina, que é também conhecida como T3, né? E a tiroxina, que é conhecida como T4. Tá? A triodo, uma vez ocorrendo essa iodinização, normalmente, num processo de conjugação, você vai ter uma endocitose. Então aqui está mostrando que tem alguns resíduos que tem, né, tem 4 e alguns que tem 3. Então, isso aqui seria um resíduo de T4, esse aqui é um resíduo de T3. Após a endocitose, no interior das células foliculares, tá? Vai ter um processo de proteólise que vai liberar, então, essas moléculas de tirosina iodadas, né? Do seu esqueleto base, como estava mostrando aqui, tá? E assim, então, esses hormônios poderão, sob efeito hormonal, sob estímulo hormonal, serem liberados. Tá? A triiodotironina, ela é produzida numa razão de 1:7 em relação à tiroxina, ou seja, embora o T3 ele seja o hormônio ativo da tireoide, ele é produzido em menor escala, tá? A tiroxina, ela é produzida em maior quantidade e liberada também. Tá? Embora sejam aminoácidos, é necessário que esses dois hormônios sejam transportados por proteínas no sangue. Existem 3 tipos principais de proteínas associados ao transporte dos aminoácidos ou dos hormônios tiroidianos T3 e T4. A TBG, que é a principal responsável, que é uma globulina ligante de tiroxina. Por que tiroxina? Porque lembra ela que está em maior concentração sendo liberada. A pré-albumina, tá? Que é a chamada TBPA, que leva normalmente de 15% a 20%, e a própria albumina, tá? Que também, circulante no sangue, pode ser um veículo de transporte dos hormônios tiroidianos, certo? A T4 livre é muito pouca, né? É menor de 0,1, geralmente em torno de 0,1%, tá? Esse hormônio, que é T4, como eu falei, ele não é o hormônio ativo lá na célula. Ele tem que obrigatoriamente ser convertido para sua forma ativa, que é a T3, e para isso a gente vai necessitar de células que são chamadas, de enzimas no interior das células-alvo, que são chamadas de desionidases. Tá? As desionidases estão presentes, inclusive, nas células foliculares. Quando há necessidade, por algum motivo, você pode ter a conversão do próprio T4 produzido no interior folicular em T3, tá? Bem, os hormônios T3 e T4, eles apresentam receptores no núcleo celular, tá? E eles têm uma meia-vida, dentre os hormônios, uma das maiores, que gira em torno de 1 semana. Tá? Além disso, exatamente porque os hormônios são produzidos assim no interior dessa estrutura folicular, sabe-se que no interior da tireoide nós temos hormônios armazenados para aproximadamente 3 meses, sem haver necessidade de nova produção. Depois disso, obviamente, é interessante e importante que a gente tenha, então, o início da produção natural, utilizando tanto a tirosina, quanto o próprio iodo, certo? Bem, outro hormônio derivado da arginina seria o óxido nítrico. O óxido nítrico é uma das menores e mais versáteis moléculas que já foram observadas e que são observadas no organismo. A ação do óxido nítrico, ela é, em geral, uma ação parácrina, né? Como a gente sabe, então, na região muito próxima ao tecido. E ele é uma molécula bastante versátil, ele tem umas funções muito complexas e algumas vezes, inclusive, funções antagônicas, tá? Ele é sintetizado a partir, né, da L-arginina, que é um aminoácido essencial, tá? Esse aminoácido, não sei se vocês lembram, ele também atua, a L-arginina, na produção, na formação da creatinina, tá? E também da ornitina lá no ciclo da ureia especificamente, tá? E
ela é um aminoácido tão importante, né, que inclusive ela pode ser ressintetizada a partir da citrulina lá nos nossos rins especificamente. Tá? Para a produção, para a síntese do óxido nítrico, nós precisamos especificamente de um dos nitrogênios, né, desse nitrogênio guanidínico aqui da arginina, tá? Que vai se associar ao oxigênio molecular para a produção do óxido nítrico. Tá? Para isso, nós precisamos da B4 aqui, né, que é a tetrahidrobiopterina, tá? Que é muito importante também na produção, como a gente viu ali, da transição da fenilalanina para tirosina, da tirosina para dopa, tá? E essa enzima, né, esse cofator, assim como o cálcio, é importantíssimo para a ativação da NO-sintase. A NO-sintase é um grupo de enzimas da família P450, que está presente em muitos tecidos, né, sendo estes onde a gente encontra maior concentração e produção delas, né, são isoformas diferentes em cada um desses tecidos, para que ocorra a produção do óxido nítrico. Tá? O receptor de óxido nítrico nas células é um receptor citosólico e, embora isso aconteça, por ele ser uma molécula muito pequena, ele passa por difusão facilitada rapidamente e por isso ele tem uma meia-vida que gira em torno de 10 segundos em solução. Tá? A principal função do óxido nítrico como agente parácrino, né, como hormônio parácrino, é a atuar no relaxamento da musculatura de vasos. Então, fisiologicamente, ele tem uma ação vasodilatadora. Tá? Além disso, ele também faz parte do arsenal de defesa do nosso organismo, por ele ser um radical livre. Tá? Ele tem efeito, então, microbicida e ele atua, então, com grande propriedade nesse propósito. Além disso, o óxido nítrico, ele também pode, como as catecolaminas, ser um neurotransmissor. Tá? E lá, como neurotransmissor, ele está envolvido na potencialização da nossa capacidade de aprender e memorizar. Tá? Então, esperamos aí que a gente esteja produzindo bastante óxido nítrico para que essa nossa aula ela seja ou tenha um efeito que tenha que ter, né? Bem, e por último aí, né, para essa primeira parte, seriam os hormônios peptídicos ou os hormônios proteicos. Tá? Os hormônios peptídicos ou proteicos, eles então possuem de 3 a 200 aminoácidos, eles são sempre hidrossolúveis, tá? E dependendo do tamanho desses hormônios, quanto maior, eles podem ser produzidos como pró-hormônios, tá? Ou seja, eles não têm uma ação, eles não têm a sua forma final, digamos assim, quando eles são produzidos. Como é que ocorre a produção? A produção tem que lembrar lá da citologia, né? Você tem, obviamente, um gene associado à produção dessa associação de aminoácidos por ligação peptídica, né? Então, demandamos de um RNA mensageiro, que vai ser lido lá pelo ribossomo, especificamente associado ao retículo endoplasmático, visto que é um hormônio que obrigatoriamente terá que sair da célula. Então, vai lá no retículo endoplasmático, tá? Lá, apresenta-se o seu dobramento, é transportado por o complexo de Golgi, onde passa por alguns processos, e aí sim, esse hormônio, ele vai, como pró-hormônio, vai ser produzido quando sob estímulo para sua liberação, vesículas, tá? Onde esse pró-hormônio será, em geral, fragmentado, liberando os peptídeos ativos do hormônio não ativo. Tá? Então, aí sim você tem a liberação e a parte ativa é que vai chegar onde tem que chegar, né? E ir até então as suas células-alvo. Tá? Eles possuem sempre receptores na membrana das células e a meia-vida deles, quanto maiores em geral, é uma meia-vida que dura de 10 a 30 minutos. Também é considerada pequena.
tá? Aqui alguns exemplos, né, de hormônios que são produzidos, então, sob a forma de pró-hormônios, como é o caso da insulina. Tá? A insulina, ela é produzida aí, tem sequência sinalizadora, né, de que ela é um hormônio, que tem que ser produzida no interior do retículo endoplasmático. E depois nós temos a região que é do peptídeo C, né, que é uma região que inativa essa proteína ligando as suas duas partes atuantes, né, que é a cadeia A e a cadeia B, tá? Ou a cadeia alfa e beta. Bem, aqui você tem, então, a proinsulina e o peptídeo C é retirado na vesícula, né? Para que, então, a gente tenha a insulina madura, que seria a ativa e associada à manutenção da concentração de glicose no nosso sangue. Além da insulina, a ocitocina, a vasopressina, o paratormônio e a angiotensina são hormônios que também são produzidos dessa forma. Em alguns casos, as proteínas, elas são produzidas ou apresentam genes diferenciados lá no genoma. Esse aqui é um exemplo do que acontece no lobo anterior e intermediário lá na hipófise, que apresenta um gene chamado de pró-ópio-melanocortina, ou POMC. Tá? O gene POMC é um gene que apresenta não a receita de um hormônio, mas de até 9 hormônios, tá? Então, ele é transcrito e traduzido num grande peptídeo de 285 aminoácidos. Esse grande peptídeo é posteriormente clivado e pode liberar, então, 9 diferentes peptídeos com atividade hormonal, tá? Um exemplo são o MSH, que é conhecido como hormônio estimulador de melanócitos, né? Tem as várias porções desse hormônio, são 3 delas dentro desse gene, e eles são, então, associados à produção de melanina dentro do nosso corpo. O ACTH, ele é um hormônio que apresenta-se importante para estimular a nossas adrenais a produção dos corticoides, mineralocorticoides, glicocorticoides e catecolaminas, tá? A beta-lipotropina está associada a hormônios que modulam a ação do nosso tecido adiposo. As beta-endorfinas são hormônios que estão associados a ação analgésica, né, no processo inflamatório, um processo de dor, por exemplo, quando é estabelecido, tá? E esse clipe aqui é o peptídeo intermediário semelhante à corticotropina, tá? Que também, então, atua na nossa adrenal. Então, de um único gene, você tem, então, o estabelecimento de 9 diferentes hormônios aqui, ou substâncias químicas com ação hormonal, certo, pessoal? Tá? E por último, nós temos aqui associado então agora aos lipídios especificamente, dá licença, os hormônios derivados do colesterol. Bem, o colesterol, como vocês sabem, ele tem uma característica de presença, né, de anéis, uma estrutura química típica de um esteroide, tá? E o colesterol, que é utilizado, então, para derivação de vários hormônios, como está mostrando aqui, entre eles, né, os glicocorticoides e os mineralocorticoides lá da nossa adrenal, e também os hormônios sexuais, né, testosterona, estrógeno e progesterona. Todos eles derivam, então, desses, são sintetizados aí, esse colesterol, ele vem especificamente do plasma sanguíneo via LDL, né, por endocitose mediada por receptor, não sei se vocês lembram, ou pela conversão da acetilcoenzima A em colesterol, que acontece nas células de uma maneira geral. Esse colesterol, ele vai passar por esses primeiros processos, graças à presença
de enzimas que são ativadas lá na mitocôndria. E o colesterol, no primeiro momento, ele vai perder essa porção, esse radical associado a essa estrutura do esteroide. E o que vai ocorrer basicamente são hidroxilações sequenciais, né, provocadas especificamente pela introdução então de oxigênio, formando tanto grupos cetonas como grupos hidroxilas, como é o que a gente vai observar aqui. Então, toda essa lateral, essa remoção dessa cadeia lateral desse anel que a gente chama de anel D, vai ser substituído ou por oxigênio, em grupo cetona, ou por hidroxila, como está mostrando aqui nos hormônios sexuais, tá? O que a gente normalmente observa? Que o colesterol é convertido em pregnenolona lá na mitocôndria e depois a pregnenolona vai lá para o retículo endoplasmático liso. E lá você tem toda essa transformação em cortisol e aldosterona nas adrenais. Lembrando aqui, né, que o cortisol é um dos glicocorticoides, são mais de 50 tipos diferentes. E a progesterona e testosterona e estrógeno são produzidas nas glândulas de uma maneira geral, tá? Bem, os hormônios esteroides, eles são hidrofóbicos, né, por serem derivados do colesterol e, portanto, lipossolúveis. Eles são sempre sintetizados sobre a forma final, então eles não são armazenados. Eles são produzidos e liberados, tá? E por serem lipossolúveis, eles necessitam de transportadores no sangue. Quem são os transportadores? O cortisol, ele é transportado pela proteína chamada CBG, que é proteína ligante de corticosteroide, produzida principalmente pelo fígado, tá? Os hormônios sexuais, eles são produzidos o estrógeno e as suas variantes aqui que eu estaria mostrando. O estrógeno, ele é convertido em estradiol, estriol e estrona, que são as suas formas ativas, digamos assim, e essas são transportadas ou pela albumina ou pela proteína ligante dos hormônios sexuais, tá? Em relação ao estrógeno, a CHBG é a principal responsável pela produção, pelo transporte desses hormônios. Tá? Em relação à testosterona, embora haja atuação do SHBG também, a testosterona é liberada e transportada principalmente a partir da albumina. A progesterona, ela utiliza o mesmo meio, né, de transporte do cortisol, que são essas proteínas ligantes de corticosteroides. Os receptores de células alvos dessas substâncias hidrofóbicas, elas encontram-se no interior celular, ou no núcleo, ou no citoplasma. E eles apresentam uma meia-vida que é considerado longa, que é em torno de 30 a 100 minutos. Tá? O hormônio vitamina D também é derivado do colesterol. Tá? E aí, é um hormônio derivado de colesterol, e ele também é conhecido como calcitriol. Ele é produzido nos rins e no fígado, também tem uma meia-vida bastante longa, que pode chegar a vários dias, e os seus receptores são nucleares, tá? Como é que funciona a vitamina D? Nós necessitamos, para que ocorra a produção lá nos rins, de um pró-hormônio, tá? Que está presente geralmente na pele. É uma vitamina D inativada, tá? A presença do sol, ou o sol, os raios ultravioletas do sol, convertem esse derivado do colesterol, que é a 7,8-D-hidrocolesterol, na pele, na chamada pré-vitamina D3, tá? Ainda na pele, essa pré-vitamina D3, né, graças à presença desses raios ultravioletas, ela é convertida em vitamina D3. E essa vitamina D3, que também é conhecida como colecalciferol, vai ser transportada para o nosso fígado. Lá no fígado, ela vai se transformar, né, em uma outra vitamina que a gente chama ela vai passar por uma hidroxilação, né, tem essa enzima que é 25-hidroxilase,
tá? Vai fazer com que, ó, adicione-se uma hidroxila, como vocês estão vendo aqui, na posição E25, e a gente tem, então, uma 25-hidroxivitamina D3. Essa vitamina, ela é, então, liberada e transportada até os rins. E lá nos rins, finalmente, tá? Você, de novo, vai passar por um processo de hidroxilação, especificamente numa região que é essa região, que é a região 1, e aí se forma a vitamina chamada 1,25 de hidroxivitamina D3, tá? Essa vitamina é a forma ativa, essa é a forma ativa especificamente da chamada vitamina D. Tá? Nos tecidos alvo, então, ela vai estar associada a sintetizar proteínas que estão regulando a concentração de cálcio, tanto a absorção lá no intestino, quanto a captação nas células alvo especificamente. Tá? Então, essa é produzida também por ser colesterol, não tem armazenamento. Ela vai sendo produzida e vai sendo liberada. E é essencial o raio ultravioleta. Esses raios ultravioletas, importante lembrar que são no mínimo 15 minutos, tá, gente? Sem a atuação de fator de proteção, né? Então, não pode passar, querer estar exposta à pele ao sol com o bloqueador solares, né? Não, tem que estar a pelezinha limpinha, pode ser qualquer área de superfície, geralmente fala em coxa, porque tem uma área de superfície maior, e é interessante que lembre-se que essas células que estão recebendo o ultravioleta não podem ser escamadas no banho, então isso demora essa conversão dessa proteína de hidrocolesterol, né, para vitamina D3 especificamente, pela ação ultravioletas, dos raios ultravioletas, demora em torno de 24 horas. Então, se toma sol, toma na coxa e não fica esfoliando com bucha ou com mesmo passando sabonete. Passa nas outras partes que necessitam, tá? E desce essa região aí por 24 horas fazendo essa conversão. Aí você amplia também. Infelizmente, nós vivemos um processo bem complicado, né? Das pessoas terem uma baixa dosagem de vitamina D, porque ou não tomo sol ou tomo sol com fator de proteção, o que acaba impedindo, né, a produção natural, certo? E aí precisa suplementar, porque ela tem funções bastante importantes. Os outros hormônios lipídicos são não derivados de colesterol, mas derivados de ácidos graxos, como é o ácido araquidônico, tá? O que é o ácido araquidônico? O ácido araquidônico, ele é um ácido que está derivado do ácido linoleico, tá? E ele é um ácido que é um ácido graxo poliinsaturado, tá? Apresenta as cadeias de aproximadamente 20 carbonos e eles são produzidos apenas quando necessários em pequena quantidade, tá? Geralmente, quando são produzidos, eles podem não utilizados, eles são armazenados nas células produtoras como? A partir da ligação com fosfolipídios de membrana, principalmente a fosfatidilcolina, a fosfatidiletolanamina e o PIP2, que é o fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato. Tá? Então, esse ácido araquidônico se associa a esses fosfolipídios da membrana. E o que vai acontecer então? Tá? Quando houver necessidade, esse ácido ele vai ser sofrer ou vai ser liberado desse fosfolipídio, aonde ele terá ação, então, na produção de mediadores associados à inflamação, febre, dor, que seriam as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotriênios. Esses eicosanoides, que são os derivados hormonais do ácido araquidônico, apresentam receptores na membrana, uma meia-vida muito curta e atuam tanto como as substâncias parácrinas como autócrina, tá? Eles são produzidos pela grande maioria das nossas células, menos as hemácias. Tá? O que a gente vê aí dos ácidos araquidônicos? Então, como eu falei, eles se associam aos fosfolipídios de membrana, e aí, para que ele seja liberado, nós temos que ter a associação de fosfolipases, que muitas vezes são inibidas por esteroides.
tá? O ácido araquidônico, uma vez sendo produzido, ele pode ser convertido em várias frentes, como está mostrando aqui, tá? Ele é convertido principalmente por as chamadas lipoxigenases, tá? Nos leucotriênios. O que são os leucotriênios? Nós temos vários tipos de leucotriênios, A, C, D, E e B, e eles são atuantes especificamente, podem atuar na quimiotaxia, ou eles também são responsáveis pela vasoconstricção e pelo broncoespasmos, além de aumentar a permeabilidade vascular nos casos dos processos inflamatórios para que ocorra uma diapedese mais eficiente. Tá? Ao mesmo tempo, o ácido araquidônico, ele é responsável pela produção das chamadas lipoxinas. As lipoxinas podem ser do grupo A ou do grupo B, e elas atuam como inibidores do processo inflamatório. Então, ou elas podem ser estimuladores desse processo ou inibidores, causando ao contrário, né, inibição da quimiotaxia e aderência de monócitos, para que eles não possam passar por diapedese. Então, essas lipoxinas, elas são inibidoras da inflamação. Tá? O ácido araquidônico, ele é convertido por ciclooxigenases, principalmente a COX-1 e a COX-2. Essas enzimas especificamente, elas são isoformas, né, que apresentam-se associadas a diferentes grupos celulares, tá? E que podem ser inibidas por medicações, como é o caso da aspirina. O que vai acontecer? Sobre o efeito do COX-1 e da COX-2, tá? Nós vamos ter o ácido araquidônico produzido prostaglandinas. As prostaglandinas, elas são uma das grandes responsáveis por estar associadas lembra, a gente comentou isso lá na êmbrio, a movimento de musculatura lisa, ela causa, por exemplo, cólicas, né? Mas as prostaglandinas, elas também podem ser convertidas em prostaciclinas, tá? E também em tromboxanos. As prostaglandinas especificamente, elas causam vasodilatação, tá? Levando a uma potencialização, por exemplo, do edema. Já as prostaciclinas, elas atuam na vasodilatação, inibindo a agregação plaquetária, o que é importante na patogenia da dor e febre no processo inflamatório. E os tromboxanos, como é o caso dos TXA2, eles causam, ao contrário, uma vasoconstricção, que induz a agregação plaquetária. Então, notem que aqui você vai ter a mediação da dor e da inflamação em todos os tecidos. Então, no ácido araquidônico, ele é produtor de substâncias que tanto estimulam o processo em si da inflamação, como também estão associados à inibição da inflamação. Então, aqui a gente tem os leucotriênios estimulando com os tromboxanos, né? E a própria prostaglandina, e enquanto as lipoxantinas, as lipoxinas e as prostaciclinas estão associadas à inibição desse processo inflamatório. Então, ele coordena, literalmente, media todo esse processo necessário, às vezes, na defesa do nosso corpo, tá? Bem, o hormônio retinoide, ele também é um hormônio derivado, né, de gordura, de lipídio, tá? O hormônio retinoide, ele é produzido principalmente no fígado, onde você tem o beta-caroteno, né, que é conseguido a partir principalmente da alimentação, sendo convertido por uma enzima chamada de oxigenase no retinol ou na vitamina A. Tá? Esse retinol, por sua vez, pode ser convertido no próprio fígado ou nas células-alvo, né? Ele é liberado, às vezes, no tecido, e ele vai passar por um processo de desidrogenação, onde você vai ter a perda aí, né, de moléculas de oxigênio, tá? De água especificamente, a gente vai ver, e produção do chamado ácido retinóico.
tá? E a partir do momento que isso acontece, né, nós vamos observar que esses hormônios, eles regulam de forma muito importante o crescimento e a sobrevivência das células como um todo, uma vez que eles estimulam, eles têm receptores lá no citoplasma nuclear, e eles atuam diretamente, receptores nuclear, que atuam diretamente na transcrição de genes associados à reprodução celular, tá? Por isso que a gente ouve muito relacionar vitamina A com reposição celular. Eles vão estar principalmente atuando em tecidos que necessitam dessa contínua reposição, como é o caso do epitélio dos pulmões, da traqueia, nas córneas, isso lá no indivíduo adulto. Tá? Na pele também a gente tem a sua atuação de vitamina A muito importante. E a meia-vida dele é considerada bastante longa, de horas a dias, visto que ele pode ser convertido dentro das próprias células, certo? Então, aqui, gente, nós temos um resumo um quadro demonstrando a constituição química dos diferentes hormônios humanos e a relação com o modo de ação, especificamente associada a onde estão os seus receptores, né? Então, os hormônios aqui peptídicos, sempre com hormônios receptores de membrana, as catecolaminas também, receptores de membrana, como os eicosanoides, e os hormônios derivados de lipídios, né? Tem receptores nucleares, tá? E os hormônios derivados de aminoácido, tá? Podem ter receptores nucleares ou citosólicos. Ok, gente? Então, nesse primeiro momento, é importante que a gente entenda que a chegada de um hormônio nas células-alvo vai depender, obviamente, da taxa ou da capacidade de síntese desses hormônios pelas células, tá? Então, síntese e secreção, porque não é só sintetizar, também tem capacidade de secretar, né? Então, qualquer coisa que iniba a produção desses hormônios, ou por falta de matéria-prima, ou por falta de enzimas específicas, ou por falta de cofatores enzimáticos, né? Ou por falta de capacidade de fundir, por exemplo, nos proteicos, de fazer exocitose, tudo isso está influenciando a concentração desses hormônios no sangue. Outra coisa importante é observar a proximidade da célula-alvo do hormônio específico, né? Quando cai no sangue, você tem um efeito dilucional. As células, elas já produzem muita quantidade, visto que esses hormônios são espécies específicos em geral, né? Eles vão ter uma atuação, uma afinidade, uma especificidade por receptores. Então, tem uma quantidade pequena, mas o efeito dilucional também tem que ser considerado. A própria constante de dissociação do hormônio com as proteínas transportadoras, se houver proteínas transportadoras, então, os hormônios lipídicos, né, e os hormônios derivados de um único aminoácido, como as catecolaminas e como é o caso, principalmente dos hormônios tiroidianos, depende, né, a gente vê a ação deles, dessa relação com eles saírem dessas proteínas para se associarem aos seus receptores. Conversão de formas inativas ou subótimas para forma ativa, como é o caso da vitamina D, né? Retinol para ácido especificamente atuante, ou do T4 para o T3, tá? E a própria taxa de depuração plasmática por outros tecidos, pela digestão, pelo metabolismo, pela secreção, também devem ser levadas em conta, tá? Bem, essa é essa primeira parte da nossa aula. Nós continuaremos em seguida falando em como é que esses hormônios, então, uma vez produzidos e liberados, eles chegam às células e que tipos de células são essas. Ok, gente? Então, até daqui a pouquinho no próximo vídeo.